Shalom, querida amiga, querida mulher, querida moça. Você também, querido homem que está assistindo esse nosso vídeo. Já faz um tempinho que eu estive ausente dos nossos vídeos, das nossas conversas, mas estou de volta. Que bom que você está aqui me ouvindo e hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante. Além de falar da palavra de Deus, eu quero também durante a nossa conversa, dar um testemunho, falar sobre que nós somos meras seres humanos, mulheres, que passam por dificuldades, que passamos às vezes por ansiedades, pois nós estamos vivendo um tempo bem complicado, não é verdade? Quem sabe eu esteja falando por uma mulher que perdeu um pai, uma mãe, um esposo, filhos, amigos, parentes, por causa desse vírus, desse inimigo invisível que tem feito um estrago muito grande durante já esse 1 ano e 8 meses. E diante de tudo isso, perdas também de empregos e outras tantas coisas, muitas vezes nós somos abatidos pela ansiedade, pelo pânico. Isso é natural. Algumas pessoas dizem que sentir ansiedade ou ter um ataque de pânico, não, é falta de fé. Não, não é, querida mulher. Não é mesmo. Porque nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, temos emoções e as perdas, elas nos atingem de maneira realmente terrível, terrível. O mês passado eu mesmo tive um ataque de ansiedade, de pânico, por isso que eu não gravei, porque você vai perdendo amigos, perdendo parentes, e chega um momento que o seu organismo reage. E você amanhece um dia, começa a sentir mal, aquela angústia, aquela dor do lado. Fala, mas como? O que está acontecendo? Por quê? Porque você é uma perda atrás do outro, notícia, e você mesmo tem medo de pegar a doença. E você fala assim, como será? Está morrendo esse primo, está morrendo esse parente. E você fica assim, mas Senhor, isso é normal, não é falta de fé. E esses momentos que eu passei, com essa ansiedade, que eu tive que recorrer ao auxílio. Algumas pessoas dizem assim, Deus nos protege, nos guarda, Ele nos livra. Quando a gente passa por uma ansiedade, por um momento difícil, Deus deu inteligência à medicina, com médicos que nos ajudam, com remédios também que nos auxiliam a sair desse problema, não é? Sair da crise. E depois a gente vai trabalhando, né? O tempo vai passando e as coisas vão se acomodando. É assim. E nesse momento de ansiedade que eu passei, ali, com muita dor, aquela angústia, aquela coisa horrível, parece que você vai morrer, é um ataque de coração, mas não é, parece, não é? E eu fiquei pensando ali, serena, quando eu fui levada ao médico, a um psiquiatra para ver, eu fiquei pensando num salmo. E esse salmo me ajudou a manter serena e calma diante daquela angústia, que era uma reação do meu corpo a perdas, às vezes medo. Eu fiquei recitando um salmo, é o Salmo no 23. O Salmo 23 é um dos salmos, acho que depois da oração do Senhor, Pai Nosso, é uma porção da Bíblia que nós aprendemos desde pequenas de cor. Nós sabemos de cor o Salmo 23. Que foi escrito pelo grande rei Davi. Porque Davi, antes de ser um grande rei, ele foi um grande e simples pastor de ovelha.
E ele escreveu esse salmo com propriedade, porque ele sabia o que estava falando, porque ele conhecia, né, o modo de trabalhar de um pastor, de cuidar das ovelhas, e ele fez essa relação com Deus. O Salmo 23 ele é considerado assim a pérola dos salmos, né? O evangelho em miniatura, porque ele realmente fala de Jesus, do Senhor como pastor. É interessante que no Salmo 23, até, inclusive os outros salmos, fala do Senhor como escudo, como rocha, não é? Fortaleza. Mas aqui no Salmo do 23 é falado de Deus como pastor, como alguém íntimo, como pastor, não é? O pastor de ovelha é com as suas o quê? Com as suas ovelhinhas, não é? Então, o Salmo 23, nesses momentos de angústia, ele nos ajuda muito a enfrentar as dificuldades. E esse salmo, ele começa de uma maneira interessante. Fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a tradução aqui de João Ferreira, né? A revista atualizada, a segunda edição. Foi assim que João Almeida traduziu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E você poderá dizer assim, mas esse salmo aqui, esse primeiro verso, será que é assim? Diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como? Eu perdi pai, eu perdi mãe, perdi marido, né? Quem sabe você falando com uma mulher que está ouvindo, uma moça que perdeu pelo esse Covid ou por outra doença, perdeu o emprego, passando por uma situação, e estou falando assim, nada me faltará. Quando eu era mais jovem, cronologicamente falando, eu pensava assim, mas será que esse negócio aqui está certo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, então eu vou ter dinheiro, vou ter tudo, porque nada me faltará. Aí você com o tempo vai estudando o salmo e vai entendendo que este salmo, esse primeiro verso, se nós formos assim mais para o hebraico, para a linguagem, ou seja, a língua original, nós vamos perceber o que realmente quer dizer esse primeiro verso. Pois foi assim traduzido, que não é errado, não. O salmo todo fala sobre o trabalho do pastor. Então, a tradução foi essa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você for no hebraico, esse primeiro verso diz o seguinte: Adonai Roilo Echar. Adonai Roilo Echar. Adonai quer dizer Senhor, quer dizer Deus. Roi quer dizer amigo íntimo. Amigo íntimo. Ló quer dizer não. E Echar é um verbo que quer dizer faltar. Então, esse verso, a tradução mais correta seria: o Senhor, meu amigo íntimo, não me faltará. Olha, veja. Aqui então muda o sentido. Então eu posso entender melhor o que significa esse salmo. Porque a hora que você, mesmo que você tenha comunhão com Deus, tenha fé em Deus, muitas vezes você se vê numa situação de ansiedade, de tristeza, de depressão. Aí você vai dizer, o salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então eu não deveria estar nessa situação? Não. Está dizendo exatamente, ainda que você passe por ansiedade, por perdas, por dificuldades, seu amigo íntimo, o Senhor, amigo íntimo, Ele não faltará. Ele vai estar com você apesar de. Veja que esse verso ele é o resumo de todo o salmo. Ele está dizendo: o Senhor, meu amigo íntimo, que me conhece, sabe das minhas virtudes, sabe das minhas fraquezas, sabe das minhas fragilidades, Ele que não vai faltar. A ênfase aqui, querida mulher, é em Deus.
É Ele que não vai faltar. Porque uma coisa é certa, Você acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, você não tendo fé ou não tendo fé em Deus, tendo confiança no Espírito Santo como consolador ou não, você vai passar por perdas, você vai passar por dificuldades, porque esse é o pacote do pecado. Quando nós nascemos neste mundo, nós já nascemos com um pacote, que é o pecado. O mundo está no pecado. Então há vírus, há bactérias, há doenças, há perdas. Mas também neste mundo há alegrias. Há também realizações. Há também coisas boas. Tem rosas. Claro, ela tem os espinhos. Mas é melhor pensar que os espinhos têm rosa e não que as rosas têm espinhos. Esse primeiro verso do Salmo 23, querida amiga, foi o meu consolo indo para o médico, passando mal, mas sabendo que o meu amigo íntimo estava comigo. Além de estar rodeado ali do meu marido que me levou, do médico que me auxiliou, Deus iluminou para me dar o remédio certo para passar a crise. Eu tinha o meu amigo íntimo e ele não me faltou. Deus não falta conosco, jamais. Mesmo que a gente tenha as dificuldades, ainda que nós temos dificuldades, o meu amigo íntimo não vai me faltar. Eu acredito que você, agora em diante, vai olhar para esse salmo, esse verso primeiro, de uma maneira diferente. Quando você tiver num problema, seja ele o que for, você poderá dizer: Adonai, o meu Deus, é meu amigo íntimo. Ele não me faltará. Ele não vai faltar comigo, ele vai estar comigo. Por isso que o Salmo, ele continua dizendo, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Esse verso diz respeito a Deus, o Senhor, o meu amigo íntimo, como líder, como aquele que provê o alimento, a água. Veja, as ovelhas, elas são os seres animais mais indefesos, mais inseguros, mais assustados que tem. Elas não gostam, não apreciam, têm até medo de águas agitadas. A água que está em ondas ali, agitadas, correntezas, elas têm medo. E o pastor faz o quê? Leva as ovelhas a águas tranquilas e ali tranquilamente em pastos verdejantes. Então ela vai ali, come a graminha verde, ali está a água tranquila, ela bebe tranquilamente, o pastor conduzindo. Sabe, o nosso Deus provê tudo para nós. Ele é o nosso líder, ele está à frente, nos guiando, nos cuidando de mim. Olha, querida mulher, já dizia um outro salmo, Salmo 37, dizendo: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita do seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor o conduz pela sua mão. Fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a medicar o pão. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, temos que dar duro, mas o Senhor vai prover a graminha verde, vai prover a água tranquila para que possamos ter a provisão para a nossa vida. E o Salmo continua: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse verso 3, ele fala do Senhor como Deus perdoador, o Deus que traz a paz, porque onde não há justiça, se nós não andarmos pelo caminho da justiça, não teremos paz. Quem é a nossa justiça? É Jesus. Ele é o sol da justiça. Então, ele vai guiando-nos pelas veredas da justiça, ou seja,
nós vamos sendo guiados por Jesus. Ele diz: eu sou o caminho verdadeiro. Vemos no mundo injusto, não há justiça. Muitas pessoas, não é, que fazem coisas boas, muitas vezes são acusados de coisas que não fizeram. E esse mundo realmente é injusto. A gente fala: mas por que aquela pessoa tão consagrada a Deus morreu? E o outro, né, que fala assim: nossa, aquele ímpio, nem gripe ele pega. Por que aquela pessoa tão boa foi levada pelo Covid? E aquele, né, que a gente acha, né, que é uma pessoa horrível, tá lá na cadeia, um assassino em série que seja, que ele nem gripe pega. É realmente um mundo de pecado, às vezes não, muitas vezes não tem, tem muita injustiça. Mas Deus disse que Ele guia-nos pelas veredas da justiça. Então ele realmente é um Deus do perdão. Ele é o Deus da paz. Sabe, esse salmo fala também: refrigera minha alma. Esse verso, sabe, refrigerar. Nós estamos às vezes num lugar quente, a gente liga o ar-condicionado, fica refrigerado, gostoso, né, agradável ambiente. É isso que o perdão faz. O perdão de Deus, ele refrigera a alma. Mas também nós temos que perdoar o outro. É uma carga muito pesada, carregar um peso de culpa, de ódio, de rancor, de ressentimento. Por isso que nós devemos desenvolver o perdão e a paz. O verso 4, como esse verso 4 é interessante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei o quê? Mal algum, nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridas, que verso maravilhoso. No momento que eu estava ansiosa, com ansiedade, e ao recitar o sábado, eu recitei algumas vezes esse verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque se vocês têm um ataque de pânico, de ansiedade, dá a impressão que você vai morrer. Né? Aquela angústia. Aí você fala: não, o Senhor está ali com o seu cajado para cuidar de mim, para consolar. Ali está o Espírito Santo para me consolar. Quando a ovelhinha, né, cai num buraco lá no fundo, está lá o pastor com seu cajado, ele vai lá, desce aquele precipício, correndo até risco de morrer, e ele com seu cajado, ele puxa a ovelhinha e traz para junto de si. É assim que o Senhor está dizendo, mesmo que você passe por um momento, quem sabe eu esteja falando com alguém que pegou uma Covid, ficou alguns dias, até meses ali entubado e venceu a Covid. Deus lhe permitiu viver, Deus tem um propósito para a sua vida. E se Ele permitiu que um outro morresse, Ele é soberano, Ele sabe. E nós temos uma promessa incrível lá em Apocalipse. Diz o seguinte: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Conheço pessoas que nesse tempo agora de pandemia morreram. Algumas a gente tem assim quase que temos incerteza que descansaram no Senhor. E vamos ver um dia na manhã da ressurreição. Por isso que ele diz o seguinte, que você que perdeu alguém, o seu cajado vai consolar. O seu cajado vai estar comigo. O cajado do pastor serve para consolar, como também para cutucar. Às vezes a ovelha está ali, cansada, ou mesmo, né? Não querendo segui-lo, ele vai dar uma cutucada. Epa, aqui é o caminho, vai, ande por ele. Que maravilhoso nós temos o nosso amigo íntimo, o nosso pastor. E o verso 5 diz o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo.
Eu ficava pensando, né, quando eu era criança, adolescente, quer dizer isso, preparar uma mesa na presença dos meus inimigos? Como que é isso? Aí você estudando, né, a cultura do povo de Israel, a cultura do Oriente, e aí eu descobri o quê? Quando alguém estava numa guerra e fugia, ou você estava fugindo dos seus inimigos, você sabe que o povo oriental, eles têm assim a questão da hospitalidade é algo assim extraordinário, eles levam muito a sério isso. Então você entrasse na tenda de alguém, o inimigo não poderia ali atacar, entrar, invadir a casa daquela pessoa, daquele anfitrião que estava te recebendo. E você podia comer, né, tranquilo ali, e o inimigo estaria ali, né, olhando, poderia fazer nada, porque você estava dentro da tenda de uma outra pessoa. Então eles não atacavam. E quando você era recebido na casa de uma pessoa, naquele tempo, eles faziam um ritual, jogavam óleo perfumado para, né, participar de um banquete de maneira cheirosa, agradável. É assim, por isso que o salmista está dizendo assim, que quando nós estamos com o nosso amigo íntimo, com o nosso pastor, não tem problema, os nossos inimigos poderão estar ao nosso redor. Como diz o Salmo 91, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. O óleo. E tem uma coisa interessante, as ovelhas, elas são muito sensíveis. Então o pastor faz o seguinte, ele pega o óleo de oliva e derrama em cima da cabeça, em redor aqui, como repelente natural. Era um repelente natural, porque as moscas assentam e se uma mosca entrar e no ouvidinho da ovelhinha pode causar infecção e a ovelha pode morrer. Então eles jogavam óleo em cima da cabeça da ovelha como repelente natural, proteger das moscas lá no Oriente, lá na Palestina, aqueles lugares lá, existe uma mosca muito perigosa. E se entrasse no ouvidinho da ovelha, poderia matá-la. Então, o que Deus faz? Ele joga o óleo sobre nós, nos protegendo. E quem é o óleo? Que a Bíblia representa como óleo? O Espírito Santo. Ele quer ser derramado sobre nós. Que maravilha é esse salmo do amigo íntimo. E ele termina dizendo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui o salmista, ele personificou a bondade e a misericórdia como duas amigas, duas companheiras que estarão ao nosso lado, não é? Nos guiando até o céu, nos guiando na nossa vida, no nosso caminho, seguindo-nos por toda a nossa vida. Quem é a bondade? É Deus. Quem tem a maior misericórdia? É Deus. Lembra do jovem rico dizendo, bom mestre, né? Que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim, olha, bom é Deus. Sim, e Deus está dizendo, a bondade, a minha misericórdia vai estar com você. O que é misericórdia? A misericórdia, eu poderia dizer como se fosse um elástico. Numa ponta é o amor e na outra é a justiça. E misericórdia é exatamente essa elasticidade entre o amor e a justiça. Por isso que Deus nos ama e nos justifica. E é justo e há também de julgar. Ele é misericordioso porque ele sabe a medida certinha, né? O equilíbrio certinho entre amor e justiça. Porque nós seres humanos, às vezes nós estamos numa ponta ou no outro esticados, né? Mas Deus não, ele sabe fazer esse movimento entre o amor e a justiça. E a bondade vão seguir-nos por todos os dias da nossa vida. E vamos o quê? Habitar aonde?
na casa do Senhor por todo sempre. Quando isso vai ocorrer? De fato, estaremos na casa do Senhor para sempre quando Ele voltar. Jesus prometeu: vou preparar, não se turbe o vosso coração, vou para o céu, vou preparar um lugar e voltarei e levarei vocês para estarem comigo. Sim, Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o nosso amigo íntimo. E João, o apóstolo João, o evangelista João, né, que era uma ovelha que gostava de reencostar, né, de ficar junto ao peito de Jesus, ele fala de Jesus como bom pastor. Lá em João 10:11 ele diz: o Senhor é o meu pastor, é o bom pastor. Não é? João 10:11, olha, vamos ler isso aqui. João 10:11 fala o seguinte: eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá vida pelas ovelhas. Por que será que Jesus é o nosso bom pastor? Porque Ele dá vida. Ele não só cuida, refrigera, está conosco no vale da sombra da morte. Não, é mais o que é isso. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então esse é o nosso bom pastor, esse é o nosso amigo. Por que Ele é o bom pastor? Porque Ele dá a vida pelas ovelhas. E tem uma outra razão para Ele ser o bom pastor, é o verso 14. O verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Os pastores mesmo de ovelhas, eles têm uma intimidade muito grande com as ovelhas. Ele dá nome às ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. Uma pessoa, um estranho, pode chegar lá e chamar as ovelhas, elas não estão nem aí. Aí chega o pastor e começa a chamar Maria, João. E as ovelhas já vêm ao encontro do pastor. É lindo, há uns vídeos aí que mostram isso. É lindo. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E sabe, Jesus nos conhece de maneira individual. Eu gostaria de ler, para não perder a beleza do pensamento aqui, que a grande escritora Ellen White, ela diz o seguinte: Jesus nos conhece individualmente e comove-se ante nossas fraquezas. Conhece-nos a todos por nome, sabe até a casa em que moramos, o nome de cada um dos moradores. Tem por vezes dado instruções a seus servos para irem a determinada rua, em certa cidade, a uma casa designada, a fim de encontrar uma de suas ovelhas. Cada alma é tão perfeitamente conhecida a Jesus como se fora ela única por quem o Salvador houvesse morrido. As dores de cada uma, de cada ovelha, lhe tocam o coração. O grito de socorro chega-lhe ao ouvido. Veio para atrair a si todos os homens. Não é lindo estar no livro dela, Desejado de Todas as Nações? Jesus nos conhece individualmente. Ele teria vindo morrer aqui somente por uma pessoa. Ele teria feito o sacrifício. Ele teria submetido à morte de cruz para salvar somente você ou somente eu. Não é maravilhoso, não é reconfortante diante de tantas perdas, tristeza que nós temos passado, ansiedades? O número de pessoas depressivas aumentou assustadoramente, porque nós somos seres humanos, sentimos a falta das pessoas, das perdas, mas nós temos esse conforto deste salmo. Se você está passando por momentos de perdas, de tristezas, e nós sabemos que não tem nenhum brasileiro ou neste mundo alguém que não padeceu por essa pandemia. Já temos os nossos problemas normais da vida e veio mais esse para pesar em nossa vida. Mas Jesus está dizendo hoje para você:
Vinde a mim todos vocês que estão cansados, ansiosos, venham, eu vos aliviarei. Ele está dizendo para você, você está com jugo? O meu jugo é leve, meu jugo é suave. O que Jesus quer dizer com isso? Olha, o jugo é um tipo de madeira que põe dois bois, né? É uma canga que põe para o boi ser levado, não é? Para arar, para levar alguma coisa. Ele está dizendo, seu jugo está aqui pesando? Epa, eu vou estar ao seu lado, ajudando você, eu vou ser o seu companheiro no jugo. Mas eu vou fazer um pouquinho mais. Eu vou colocar minha mão e vou segurar um pouquinho o seu jugo para não ficar pesado. Você ainda às vezes continua com o jugo, mas ele vai estar leve, porque eu vou estar ao seu lado. Não é maravilhoso? Não é reconfortante? Por isso, querida mulher que está me ouvindo, se você passou por uma ansiedade ou está passando por uma ansiedade, aproprie-se de maneira com fé, com certeza, que realmente Jesus é o seu pastor. Nesses dias que eu passei até voltar ao equilíbrio, não demorou muito, 15 dias eu estava bem, e eu fiz um propósito com Deus ali, mentalmente, pensando, falei, Senhor, mesmo eu passando por essa angústia, e agora os remédios fazendo o efeito, mas eu não vou deixar de ter minha comunhão, porque eu tive muito sono, né? Esses remédios para ansiedade, para síndrome de pânico, assim, eles dão muito sono até você acertar a dosagem, aquela história toda. Eu levantava de manhã, ia ler o ano bíblico, fazia minha oração, às vezes cochilando, né? Ainda com um pouco de ansiedade, aquela angústia, mas eu orava e dizendo, Senhor, me ajude. Deus ajuda, nos enviando a médicos responsáveis, tomando os remédios necessários até voltar ao equilíbrio e nos dando o consolo do Espírito Santo. Por isso que nós podemos passar por essas angústias, por esses momentos, não é? Como diz o Salmo, podemos cair, o justo pode cair, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Que Deus te abençoe, que agora as coisas estão começando a melhorar, não é? Mas ainda temos um caminho a percorrer, não é? Um caminho, mesmo que essa pandemia desaparecesse no estalar de Deus, mas ainda teremos que enfrentar câncer, dor de barriga, enxaqueca, não é? Mas em todos esses momentos, Deus vai estar conosco. Adonai, meu amigo íntimo, não me faltará. Que você carregue aonde você for, pelo menos esse primeiro verso do Salmo 23. Adonai, meu amigo íntimo, não vai faltar em momento algum da minha vida. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Participe deste canal se inscrevendo. Se você quer participar de um grupo de oração, aqui na descrição vai estar o meu WhatsApp. Você pode mandar para mim um recadinho dizendo eu quero participar do grupo de oração Saia dos Casulos. E eu vou estar orando todos os dias por todas aquelas que estão inscritos. Que Deus te abençoe. Que realmente Adonai seja o seu amigo íntimo. Um abraço, shalom, shalom.